De volta com Bastidores do Poder e as principais notícias aqui do mundo político. A gente falou no bloco anterior, sobre a divisão lá, a votação de Jair Bolsonaro na região de Campinas. A gente tem um VT também que traz aqui o desempenho de João Dória, que venceu as eleições para o governo do estado de São Paulo, nas cidades da região metropolitana e também em alguns municípios da macro-região de Campinas. Vamos dar uma olhada. Em Americana, João Dória teve 61,6% dos votos, contra 38,6% de Márcio França. Em Campinas, Dória teve 57,74%, contra 42,26% de Márcio França. Em Hortolândia, João Dória teve 54,24%, contra 45,76% de Márcio França. Em Indaiatuba, Dória teve 69,99%, contra 30,01% de Márcio França. Em Paulínia, Dória teve 61,84%, contra 38,16% de Márcio França. Em Valinhos, Dória venceu com 69,51%, contra 30,49% de França. Em Sorocaba, João Dória teve 63,97%, contra 36,03% de Márcio França. Em Jundiaí, Dória foi o vencedor com 68,90%, seguido de França com 31,10%. Em Piracicaba, João Dória teve 69,03% contra 30,97% de França. Em Bragança Paulista, Dória teve 70,90% contra 29,10% de França. Deixa eu ver, peraí. Bom, muito bem. Temos aí, então, portanto, uma vitória, de uma maneira geral, na região de Campinas, bem expressiva, de João Dória sobre o Márcio França, né, Zé Rose? Eu acho que, de alguma maneira, assim, de uma maneira geral, ele se deu melhor no interior, mas se deu muito mais, com muito mais expressividade do que na capital. E isso acabou trazendo, na balança final, uma vantagem pequena, mas o suficiente para fazê-lo governador do estado. Foi uma coisa meio parecida com o Plano Nacional, né? Mais ou menos o que já estava desenhado, né? Porque na capital ele não conseguia assim, convencer o eleitorado paulistano de que não foi uma sacanagem ele ter abandonado a prefeitura. Isso não foi digerido pelo eleitor da capital. E no interior ele ia bem e tudo mais. Agora, assim, eu fiquei surpreso, por exemplo, dele não emplacar aqui em Campinas o Márcio França. Realmente fiquei surpresa, por causa dos esforços que vinham sendo feitos pelo prefeito Jonas Donizete. Ele perdeu em Pedreira, o PSB do Hamilton. Ou então é bem aquela coisa mesmo do... Eu não sei, vocês acham que pegou muito a história Bolsodória? Eu acho que pegou. Bolsodória? Eu acho que pegou. Você acha que foi por isso? Porque eu não sei se foi só por isso, mas eu tenho a impressão que ele sacou, né? Ele entendeu que no estado de São Paulo a vitória de Bolsonaro era grande, né? A preferência pelo Bolsonaro era grande, e ele falou, vou embarcar nesse caminho aqui. Logo no primeiro turno, no finalzinho, ele já tinha sinalizado isso pra gente aqui, e ainda o Alckmin não tinha nem perdido a eleição do primeiro turno ainda. Né, que ele falou que vai atirar para matar, aquela coisa toda, que ele já estava usando um discurso alinhado com o Jair Bolsonaro, e ele estava de olho nessa história mesmo, para pegar carona, eu acho sim. Porque ele tinha tinha a máquina na mão, o França, né? Eu acho que houve sim um crescimento do França, como nós colocamos aqui, até a nossa dúvida se daria França ou Dória, porque foi uma diferença pequena, não foi grande a vitória do Dória. Concordo com o Sena, acho que o Dória foi esperto o suficiente para aderir à candidatura do Bolsonaro, porque se você olhar no mapa do Brasil, de todos os candidatos ao governo do São Paulo, do estado, Zezé, no Brasil, a maior parte estava com o Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu 50, a gente pode dizer que ele elegeu, gente, os 57 deputados, elegeu os filhos com votação histórica. Esse voto, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro com mais de 2 milhões, não é desse menino, é do pai. Então, a grife Bolsonaro fez um sucesso muito grande. E o Dória, Zezé, foi esperto o suficiente, porque se você olhar na história do PSDB, ou pelo menos na campanha, o que o Alckmin fez? O Alckmin foi para cima do Bolsonaro e bateu no Bolsonaro.
E o Sena, lembra que no primeiro turno o Dória não criticava o Bolsonaro, meio que estava ali em cima do muro. E no segundo turno ele já declarou voto, já foi em cima. Em Campinas, Zezé, você perguntou quanto que o França teve, 42% das intenções de voto contra 57% do Dória. Gente, então, por falar nisso, você estava falando aí quanto teve, eu lembrei de brancos e nulos e abstenções. Gente, bem grande. A presidente deu 42 milhões de votos. O Haddad teve 45, gente. 42 milhões ou votaram nulo, ou votaram branco, ou não compareceram às urnas. É recorde histórico também, gente. Eu acho que tem algumas coisas a se levar em conta nesse caso aí, Zezé. Uma delas é o seguinte: o voto branco, nulo e abstenções vem ao longo das últimas eleições realmente surpreendendo e aumentando. Quer dizer, o que me faz acreditar? Tem uma parcela que não queria nenhum dos dois, realmente, isso aconteceu também na Dilma e contra o Aécio. Tem uma parcela da população que não é obrigada a votar, que o pessoal que tem menos de 18, o pessoal que tem mais de 60, né? Que não é obrigado a votar, que eventualmente não vai por alguma razão. E tem gente que não está nem aí, que não vota e não quer votar, independentemente de quem seja o candidato. Então, acho que o Brasil precisa estudar um pouco isso. Os especialistas, os estudiosos, têm que se debruçar sobre esse fato para ver o que fazer, se tira o voto obrigatório, para ver se a abstenção aí, no caso, sei lá. Ou então se verifica por que esse pessoal não está querendo votar. Eu não acredito que essa quantidade gigantesca de gente que não foi às urnas seja simplesmente pessoas que não se sentem representadas por ninguém. Não é possível. Porque poderia, no primeiro turno, que a abstenção também foi grande, quando você tem 11 candidatos no mínimo, votar em alguém. Né? Então, eu acho que esse é um problema que as autoridades, o político, os antropólogos, os cientistas políticos têm que discutir. Como é que você tem uma abstenção grande num leque de opções, como no estado de São Paulo tinha o quê? 13 candidatos? Eu não estou me lembrando do primeiro turno como foi, então não poderia falar. Eu fiquei surpresa de ver 42 milhões de votos resolvidos dessa maneira, branco, nulo, ou então não vou votar, que eu não quero votar nessa eleição. Isso para mim é surpreendente, é bastante coisa, entendeu? Mas eu acho que já era esperado, né, Zezé? Foi uma das votações maiores, assim, de brancos, nulos e abstenção. Eu acho que o eleitor mostra e deixa claro o seguinte: olha, nenhum dos dois candidatos me representam, não votaria, não quero fazer parte desta escolha, e decidiu se omitir. Então, assim, quando fala do voto não obrigatório, eu acho que não deveria ser obrigatório, Sena, na minha opinião. Mas eu acho que a abstenção aumentaria. Eu acho que muita gente deixaria de exercer o direito ao voto. Porque hoje as pessoas vão votar porque é obrigatório, não quer ter depois a dor de cabeça, mesmo que a multa seja baixa, de R$3, 3 e pouquinho, para poder pagar. As pessoas vão já para poder resolver um problema de dor de cabeça. Porque eu imagino, Zezé, que se não fosse obrigatório, essa abstenção seria muito maior. Mas muito maior. Eu também acho. Muito maior. Sim, agora, temos que discutir. Eu acho que as pessoas precisam... Eu acho que o direito ao voto é um direito que nós conquistamos, que todo brasileiro conquistou, mas eu acho que não deveria ser obrigatório. As pessoas teriam que querer participar da vida política de forma espontânea, ou seja, eu quero decidir os rumos do meu país. Mas realmente esta eleição, Sena, foi um problema para o eleitor, Zezé, foi um problema. Eu ontem falei... Segundo turno o segundo turno foi horroroso. Ontem eu falei que o 99, o candidato 99, foi o que mais ganhou, puxa vida, porque é aquele que anulou voto, porque ninguém queria votar no 13 ou no 17. O que se discute é se quando não é obrigatório o voto, se não ganha mais qualidade a eleição, sei lá. E as pessoas, claro, têm o dever de votar, mas eu acho que não deveria ser obrigada a votar. Eu sei que tira o curral também, né? Eu sei que nos Estados Unidos menos de 50% da população vota. Sim, então, existe sempre um empenho muito grande por parte dos partidos em em convencer o eleitor a ir votar. Isso é legal, eu acho que é democrático você convencer. E não você ser obrigado e você formar currais eleitorais, né?
Gente. Para conseguir voto para sua turma. Sei lá, é uma tese também, né? Não vamos defender isso como verdade, mas é uma tese. Vambora, sim. Tem que ser discutida. O tempo acabou?